Boa noite, pessoal do Centro de Ensino Ana Bernardes, turno noite, segunda etapa, que é a professora Elissandra, e nós vamos corrigir hoje essa atividade que eu passei exatamente há uma semana, mais ou menos. E essa atividade, gente, é sobre a classificação dos sujeitos, tá? Só relembrando aqui que o sujeito se classifica em 5. Simples, formado por um só núcleo; o composto, formado por mais de um núcleo; o oculto, ou elíptico, ou desinicial, como também podemos chamá-lo. A gente reconhece, identifica pela desinência verbal. O indeterminado, que pode ser indeterminado com a terceira pessoa do plural e a terceira pessoa do singular mais o pronome si. E a oração sem sujeito, também conhecido como sujeito inexistente, que pode apresentar de uma forma, em geral, sempre verbos impessoais. Dentre eles, nós temos os verbos que indicam fenômenos da natureza, nós temos o verbo fazer indicando tempo decorrido, ou então indicando tempo meteorológico, cronológico. Nós temos também o verbo haver, igual a existir, tá? Então vamos aqui à primeira oração. O advento do cinema falado fez mal aos atores de cinema mudo. Então nós temos aí, gente, vamos encontrar o sujeito fazendo normalmente aquela pergunta para o verbo. O advento do cinema falado fez mal aos atores de cinema mudo. O que que fez mal aos atores de cinema mudo? O advento do cinema. Esse aqui é o sujeito e eu classifico como sujeito simples. Aí nós temos, na oração 2, esquetes, montagens de imagens de celebridades representam esse novo humor. Mais uma vez, eu vou me reportar ao verbo para fazer a pergunta ao verbo. O que representam esse novo humor? Então, as esquetes e as montagens de imagens de celebridades. Nós temos 2 núcleos, logo aqui nós temos um sujeito composto. Um sujeito composto, que é aquele formado por mais de um núcleo. Nesse caso aqui, esquetes e montagens de imagens de celebridades. A oração 3 diz o seguinte: telefonaram para você. Olha o caso aqui que ocorre, verbo na terceira pessoa do plural. Qual é a terceira pessoa do plural? Eles. Então, o verbo está na terceira pessoa do plural, o sujeito ele é indeterminado. Prestem atenção que esse sujeito ele não foi mencionado, nenhum outro ser foi mencionado anteriormente a esse verbo. Então, nós temos o sujeito indeterminado. Não se sabe quem telefonou para você. Não pode se determinar quem ligou para você. Indeterminado é a classificação do sujeito. E o que classifica essa oração como sujeito indeterminado? O verbo está na terceira pessoa do plural. Ligue o computador. Nós temos aqui, ó, a oração iniciada por um verbo que subtende-se ligue. Ligue quem? Ligue você. Então, pela desinência do verbo, eu tenho aí um exemplo de sujeito oculto, tá bom? Sujeito oculto. O sujeito desinicial, como também nós podemos falar, tá bom? Vamos lá. Sujeito oculto.
Oculto e desinencial é a mesma coisa, viu, gente? Aqui, ligue você, a segunda pessoa. Segunda pessoa, pela desinência do verbo, subentende-se que esse sujeito é um sujeito oculto. Escureceu tarde hoje. Nós temos um caso aqui, gente, de um verbo que indica fenômeno da natureza. Escureceu, entardeceu, amanheceu. Então, verbos que indicam fenômenos da natureza, o sujeito é inexistente. Inexistente. Ou oração sem sujeito. Rasgaram meu livro de matemática. Observem o verbo. Rasgaram. Não se sabe quem rasgou o meu livro de matemática, não se pode determinar quem rasgou o meu livro de matemática. Verbo na terceira pessoa do plural, o sujeito ele é indeterminado. Indeterminado. Vamos dar continuidade. O humor é virtual. Vamos fazer a pergunta ao verbo. O que é virtual? O humor. O humor, gente, é o sujeito. Formado por um só núcleo, eu classifico esse sujeito como sujeito simples. Sujeito simples. Frase 8. As palavras finais dele e sua atitude agradaram-na. O verbo é agradaram-na. Vou fazer a pergunta ao verbo. O que é agradaram-na? As palavras finais dele e sua atitude. É um sujeito composto. Por que é um sujeito composto? Porque ele é formado por mais de um núcleo. As palavras finais e sua atitude, tá bom? Então, 2 núcleos, sujeito composto. A frase 9. Havia uma festa anual nos jardins da empresa. Olha, atente para o verbo é haver. Esse verbo, ele é igual a existir. Existia, ocorria. Então, nós temos um caso aqui, ó, de sujeito inexistente ou oração sem sujeito. A oração 10 diz o seguinte: era um período de inverno rigoroso. Vamos nos ater ao verbo. Eu tenho o verbo ser, indicando tempo meteorológico, tempo cronológico. Então, verbo ser indicando tempo. Isso também é um caso de sujeito inexistente. Ou oração sem sujeito. A frase 11 diz o seguinte: estamos apreensivos com o resultado dos exames. Estamos, gente. Desinência verbal, nós, subtende-se quem estamos? Estamos nós. Nós estamos apreensivos com o resultado dos exames. Então, tem um caso aqui de sujeito oculto ou desinencial. Não esqueçam que é a mesma coisa. Eu também ainda posso chamar esse sujeito de sujeito elíptico. A oração 12 diz o seguinte: os Bergson nos convidaram para uma festa. Nós temos aqui, vamos sempre nos voltarmos para o verbo da oração. Nos convidaram para uma festa. Quem nos convidaram para uma festa? Quem nos convidou para uma festa? Os Bergson. Então, isso aqui é sujeito.
Os Bergson é o sujeito. Que sujeito é esse que é formado por um só núcleo? Sujeito simples. A oração 13 diz o seguinte: o marido de Helga pensou bem sobre o assunto. Vamos nos reportar ao verbo, não esqueçam do verbo. Quem pensou bem sobre o assunto? O marido de Helga. Então, esse aqui é o sujeito, tá bom, gente? Aqui é o sujeito. E que sujeito é esse? Sujeito simples. Só é formado por um núcleo, tá? Palavra principal, ó, marido. Frase 14. Faz muito tempo que não a vejo. Gente, o verbo fazer, indicando tempo, é oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Frase 15. Ventava forte naquela tarde. Eu tenho um caso aqui de verbo que indica fenômeno da natureza. Quando eu tenho a ocorrência de um verbo que indica fenômeno da natureza, é oração sem sujeito, sujeito inexistente, tá? Frase 16. Sair cedo. Olha só, o verbo sair cedo. Não se sabe quem saiu cedo, né? Mas pela desinência verbal, eu identifico que quem saiu, eu. Eu saí cedo. Subtende-se pela desinência verbal que o sujeito é eu. Eu saí cedo. Logo, esse sujeito é um sujeito oculto. Ou desinencial, gente, não esqueçam que ele pode ser chamado das duas formas, tá? As duas maneiras estão corretas. Frase 17. Os amáveis anfitriões receberão muito bem os convidados. Vamos ao verbo, vamos localizar primeiramente o verbo da oração, receberão. E vamos fazer receberão. Quem receberão muito bem os convidados? Quem receberão? Você pode fazer a pergunta dessa forma mesmo, viu, gente? Não tem nenhum problema aqui com concordância. Quem receberão muito bem os convidados? Os amáveis anfitriões é o sujeito. Os amáveis anfitriões é o sujeito. E que sujeito é esse? Qual é a classificação desse sujeito? É o sujeito simples. Formado, gente, apenas por um núcleo. Porque se eu colocasse os amáveis anfitriões e os funcionários do buffet receberão muito bem os convidados, aí seria sujeito composto, formado por mais de um núcleo. Então, tem um sujeito simples, formado apenas por um núcleo. Vamos à frase 18. A frase 18 diz o seguinte: investe-se pouco em saúde e segurança. Vamos nos reportarmos para o verbo, olha, verbo que está na terceira pessoa do singular mais o pronome se. Isso aí é caso de sujeito inexistente ou de oração sem sujeito. Então, há duas formas. Ô, gente, desculpa, não é isso não, é sujeito indeterminado, me confundi, viu? Sujeito indeterminado. Há duas formas de se indeterminar um sujeito, gente. É quando o verbo está na terceira pessoa do singular e quando o verbo está na terceira pessoa do plural. Quando o verbo está na terceira pessoa do singular, sempre virá acompanhado desse pronome se. O verbo mais o pronome se. Verbo na terceira pessoa do singular mais o pronome se.
E também o verbo na terceira pessoa do plural. Então, são as duas formas de sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado ocorre nessas duas maneiras aqui. E aqui nós temos a frase 19. A frase 19 diz o seguinte: há 10 anos tentava me aproximar de você. Olha só, o A, esse A, HA mesmo, com esse acento aqui, ele indica tempo decorrido, tempo passado, algo que já aconteceu, né? Então, há 10 anos tentava me aproximar de você. Eu tô dizendo, faz 10 anos que eu tento me aproximar de você. Então, esse A, gente, indicando tempo decorrido, é caso de sujeito inexistente. Ou, como eu também posso chamar, oração sem sujeito. E por último, encerrando o nosso momento de correção hoje, eu tenho a última oração que diz o seguinte: Ana e Léo gostam um do outro. Qual é o verbo? Gostam. Quem gostam um do outro? Ana e Léo. Então, Ana e Léo é o sujeito. Que sujeito é esse? Qual é a classificação desse sujeito? Sujeito composto. Porque eu tenho um sujeito formado por mais de um núcleo, tá? Ana, Léo. Sujeito composto. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa explicação, essa correção. Eu também espero que vocês façam as devidas correções aí nos cadernos de vocês e que vocês também continuem assistindo a algumas outras explicações, tá? Posteriormente, a gente retoma e encerra esse assunto, porque o próximo assunto é predicado, predicação verbal, transitividade verbal. Então, gente, até o próximo encontro. Boa noite e boa semana.